Salve, salve meus queridos! Mais um vídeo aqui no canal. Resolvi articular um boneco de camelô. 2 vídeos atrás eu adquiri um Iron Spider e pedi pra galera aqui do canal na barra comunidade a eles me sugerirem o que eu deveria fazer nesse Iron Spider, mas eu resolvi articular um projeto já antigo que eu tinha em mente, então eu articulei um boneco do Iron Spider. Deixei ele semi-articulado, vamos ver se vocês irão gostar. Fiquem atentos ao vídeo em todo o processo, se você quiser usar alguma técnica ou também tentar fazer nos seus toys, então acompanhe o vídeo até o final que tem umas dicas bem legais. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, é @ClaytonMakeovers, no Facebook e no Instagram. Lá eu também coloco todo o processo, o passo a passo aqui que não vem pro canal, eu jogo lá no Instagram, lá se você quiser acompanhar meus trabalhos por lá. A lista dos materiais estará aqui na descrição, então é isso aí. Fica com o vídeo aí, valeu! Então, iniciando aqui nosso Iron Spider, já vou usar a mini retífica para fazer um corte aqui na cintura. Eu usei uma caneta permanente ali para fazer um corte reto e tem que ser com a mini retífica para o corte ficar extremamente reto. Eu aproveitei um bonequinho de Kinder Ovo, que ele tem essa parte de cima redonda aí, esse bonequinho aí, esse chaveirinho, essa parte de cima redonda e vocês reparam que tem um furo em cima para passar aquela cordinha. Então eu tirei a parte de cima, que ela é redonda, esquentei com mini maçarico para ela ficar um pouco mais oval e ela encaixar ali em cima na parte da cintura. E este fio que vocês estão vendo aí é dessa minha pulseirinha que eu tenho. Ela é um nylon preto bem resistente. Eu fiz também um buraquinho lá em cima na parte onde vai encaixar da cabeça, que é para sair depois esse nylon preto. E esse aí é uma borrachinha, ela estica, então ele sai ali em cima. Aí depois na hora de eu puxar, eu prendo com a própria cabeça, então ele fica bem esticado e ele vai dar o movimento necessário aí na cintura, como vocês irão ver aí. Ele já tem esse movimento aí interessante. Para as articulações no braço, por exemplo, eu usei a pérola, um brinquinho de pérola, e aqui eu já estou cortando o excesso do braço que ele tem ali, a parte que fica para dentro do boneco. Já deixei ele lisinho, retinho, e com uma broca bem fininha aí, fazendo um buraquinho um pouco menor que a pérola que eu irei colocar ali. A pérola entrará bem justa para quando você for mexer depois ela ficar bem firme, o braço ficar na posição que você quer. Então ali já foi o brinquinho de pérola ali exatamente como eu queria. Vocês estão vendo ali, já tem todo esse movimento aí. Agora para as pernas dele, eu fiz um corte, eu demarquei ele exatamente com aquela mesma caneta permanente. Demarquei e fiz um corte com estilete. O corte com estilete, com a lâmina bem afiada, é interessante que ele faz um corte lisinho, reto, sem rebarba. Então, como vocês podem reparar, o corte ficou exatamente do tamanho da outra perna. Aqui eu já aproveitei e já cortei o pulso dele também. Sempre cuidar para fazer um corte bem exato, e sempre cuidar, né, quando for manusear o estilete, tomem muito cuidado. Agora aqui já estão vendo as partes que eu cortei: o pulso, o tornozelo e a perna. Agora aqui no pé, na ponta do pé, na verdade eu fiz aquela pequena articulação, então eu demarquei também com a caneta permanente, demarquei de leve para não marcar o boneco, e também com o estilete eu tirei aquela ponta do pé ali. Bem fácil, é só cortar mesmo bem reto, medir ali e fazer um corte reto no pé dele. Como vocês podem ver, a ponta dele do pé já saiu. Agora voltando para a perna, essa perna então, com aquela mesma broca do furinho anterior que eu fiz lá no braço, eu furei a parte de baixo da perna. Fiz esse furo aí, e neste mesmo furo aí eu vou usar o tubinho de caneta. Essa parte da carga aí eu vou colocar ali, vou furar que ele fique no mesmo diâmetro e vou cortar com aproximadamente 1 centímetro esse tubo dessa caneta aí. E depois eu vou usar uma taxa, essas taxinhas aí com uma pequena cabecinha ali na ponta ali, vou colocar ela dentro desse tubo de caneta aí já cortado, e essas duas partes eu vou inserir na perna. Você vai pensar que ela vai girar ali em torno daquele eixo que é a taxa, e na parte de cima da perna eu vou esquentar essa mesma taxinha e vou furar ali, porque depois eu vou colar ela ali, mas inicialmente só vou fazer um furo ali com a taxa bem quente. Agora ela já furada, na primeira parte que eu havia explicado, eu já inseri ali a taxa com o tubo da caneta, e depois eu vou colar ela na parte de cima. Aí você vai entender que ela vai ter um giro
no seu eixo ali, ela vai poder girar para os dois lados. Agora você vai prestar atenção que eu vou usar um pouquinho de super cola para colar a parte de fora desse tubinho e não o prego. Então você vai espremer ali, você vai apertar ali, que você vai colar só o tubinho da caneta, a parte de fora. A taxa ela vai rodar ali dentro livremente. Agora na parte de cima, eu só também com a super cola, eu só colei a taxa pura ali, o prego já direto na parte de cima da perna. Agora para essa articulação do tornozelo é a mesma coisa que eu fiz lá no ombro, com a mesma broca bem fina, eu fiz um furinho ali para me inserir uma pérola ali. Vocês estão vendo que ela encaixa perfeitamente ali e já dá este movimento. Aí depois com um ferrinho bem fininho você pode furar a parte de cima e inserir ela e colar com super cola. Na ponta do pé, depois aquela parte que eu já havia cortado, eu fiz esse pequeno recorte ali, como vocês viram que eu desenhei ali, e com muita calma, com o estilete bem afiado, eu fiz aquele corte ali e tirei esse pedacinho, como vocês estão vendo, ó, tirei só aquele pedacinho ali. E arredondei essa parte aí que ficou para ele conseguir fazer um movimento para cima e para baixo. Então só tirei um pouquinho dos cantinhos ali, muito simples, só para ele conseguir dar o movimento de dobrar a ponta do pé. Agora com a super cola eu estou colando aquela parte que eu havia cortado, mas na verdade o que irá ser colado é só o quadradinho pequeno ali, como vocês podem perceber. Essa ponta do pé, essa outra parte, ela não é colada, ela é colada só o quadradinho. Agora estou lixando para arredondar e com um alfinete bem fininho, fazendo um furinho ali, para mim conseguir colocar um pino e dar um movimento na ponta do pé. Então eu furei as duas partes, como vocês estão vendo aí, essa daí é a ponta do pé, e cortei, o próprio alfinete mesmo, eu cortei esse pedacinho fininho e já inseri ali como se fosse mesmo uma borboletinha, uma dobradiça, que aí vocês já entenderam o processo. Agora aqui já estou mostrando mais ou menos todos os movimentos que ele tem, fica bem interessante. Na parte do pulso dele é a mesma coisa, com a broca bem fininha fiz um furinho, inseri uma pérola ali e fiz como eu fiz no tornozelo. Agora nessa parte dos braços eu fiz um acabamento, eu testei um acabamento com biscuit e com massa epóxi. É obrigatoriamente ter esse acabamento aí dentro, mesmo que ele seja bem tosco como tá aí, mas ele tem que ser, porque depois você vai inserir o pino com super cola, para ele segurar ele vai ter que ter essa massa aí. Mas o interessante é que bem no centro você vai ter que deixar um vão ou até mesmo cortar aquele tubinho da caneta Bic, a parte da carga, para você passar o fio preto por ali, porque na hora que você fechar é obrigatoriamente que ele saia lá em cima na cabeça para você prender depois. Agora na pintura dele, o interessante, eu usei esmalte metálico, mas a sacada aqui é esse óleo de banana. Vocês encontram também junto com os esmaltes. Esse óleo de banana ele serve para diluir bem o esmalte, deixar ele bem líquido, e aí vai ser melhor para vocês pintarem. Como vocês vão perceber ali, ó, ele já tem uma textura bem interessante. Eu usei um vermelho metalizado também para as áreas vermelhas e usei um dourado da Metal Colors da Acrylex para a parte dourada. A parte dourada são só alguns detalhes aí. Este pincel fininho aí eu peguei ele para fazer os detalhes mais agudos aí na pintura. Agora na parte de cima, depois que eu passei aquele elástico preto ali, eu já colei com super cola para ele ficar bem preso ali. Para as patas da aranha na cara dura, eu peguei de um outro boneco aí que eu tinha e desmembrei eles. São 3 patas, a quarta pata eu só repliquei ela em biscuit. Inicialmente eu ia fazer elas em biscuit, mas eu encontrei essas patas aí, então eu resolvi cortar caminho. Então eu desmembrei elas ali e vou dar uma pequena articulação nelas. Então eu já fiz um furinho, como eu já havia feito nas outras articulações. Eu fiz um furinho com a broca bem fininha, inseri a pérola ali dentro, com o maçarico esquentei a ponta de um alfinete para fazer aquele furinho ali, e já coloquei. Vou colar todas essas partes com super cola e ela já vai ter esse movimento aí interessante. Agora já passando um fundo spray e depois eu vou usar um dourado spray também. E eu acho que é isso aí. O resultado deste vídeo irá ser separado em 2 partes. Inicialmente vai ser um resultado parcial da customização que eu fiz, e num vídeo seguinte, um segundo vídeo, irá ter um review de todas as articulações que ele ganhou nesse Toy Makeover.